Oi, graça e paz, querida igreja, que bom estar aqui com vocês. Nós estamos nessa série Restart, né? E a cada semana Deus tem colocado desafios para nós, para o nosso crescimento, né? Pessoal, para o nosso crescimento em Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho que Deus deseja também te fazer crescer e Deus deseja abençoar a sua casa, a sua família. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 21. Amém? Vamos orar, né? Senhor Deus, essa é a tua palavra, Senhor. E o que eu te peço nessa noite é que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então santifica-nos na tua palavra. Ensina-nos na tua palavra. Transforma-nos na tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha de uma forma poderosa sobre este lugar aqui hoje, Senhor. E que o Senhor venha se mover em cada coração aqui, Pai. Trazendo essa revelação da tua palavra. E gerando transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em toda a nossa posteridade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, esse texto de Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 21, eu quero que você preste atenção no texto, tá? Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor. Os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo. Como espigas, o ceifeiro deixará para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Bom, gente, aqui no texto de Jeremias, Deus ele fala através do profeta, e o profeta traz um panorama de como que estava o povo de Israel. Na semana passada, o Denner trouxe um ensinamento aqui, contou a história aqui do povo de Israel. Deus escolheu aquele povo como povo para Deus conduzir, para Deus habitar no meio deles, para Deus estabelecer a bênção sobre aquele povo. E Deus os levou para uma terra que Deus tinha prometido, mas lá aquele povo se deixou contaminar. Aquele povo acabou se sentindo atraído pela cultura da região, pelas práticas da região, pelas práticas pagãs. E aquele povo se tornou um povo rebelde, se tornou um povo de coração obstinado, como diz a palavra. E eles se distanciaram do Senhor. Eles começaram a adorar outros deuses, ergueram altares a outros deuses. E por causa disso se distanciaram do Senhor. O Denner contou que o povo chegou no auge de pecado e de corrupção, em que Deus falou, não, eu preciso dar um basta. Por amor àquele povo, Deus envia aquele povo cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, aquele povo volta para ali, para Jerusalém. Mas nós não vamos entrar nesse ponto. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Aqui Jeremias traz um retrato do que estava acontecendo com aquele povo. O texto disse, a morte subiu e entrou pelas nossas janelas em nossos palácios. E a morte entrou e aí depois gera destruição. As crianças estavam sendo exterminadas nas ruas e os jovens estavam sendo exterminados nas praças.
Essa era a realidade daquele povo na época. O povo de Israel, ele estava completamente rebelde, distante do Senhor. E por causa disso, por causa da escolha errada de Israel, por causa da escolha errada daquele povo de adorar outros deuses e se esquecer do Senhor, a maldição, a morte veio sobre aquele povo. Não só a morte física, mas toda a destruição. As famílias foram destruídas, as crianças estavam sendo destruídas, não havia mais as crianças brincando nas ruas, não havia mais a alegria dos jovens nas praças. Tudo estava sendo destruído. A família estava sendo destruída. E é interessante que o texto fala que a morte, ela subiu e entrou pelas janelas nos palácios. Aqui nos palácios quer dizer nas casas. A morte, ela não foi destruindo nas ruas os jovens, as crianças. A morte, ela entrou sorrateira por uma janela nas casas. E a partir dali, ela lançou destruição por toda a cidade, destruindo os jovens e as crianças. Tudo começou dentro de casa. Aquele povo estava perdendo os seus filhos, os seus jovens, as suas crianças. Aquele povo, as famílias estavam sendo destruídas. E tudo isso por causa, em consequência da desobediência, da rebeldia e da distância daquele povo do Senhor. E o Senhor diz, olha, que não glorie-se. Deixa eu só abrir aqui o texto. Aqui. Eu quero essa versão aqui. Ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. O Senhor estava dizendo, olha, não adianta você ter sabedoria humana, você ter dinheiro, você ter força, você achar que você tem poder para alguma coisa. Não se glorie nisso, as famílias estão sendo destruídas. E o Senhor dá uma sacudida naquele povo através do profeta Jeremias, tentando acordar para que aquele povo se levantasse para resgatar o que estava sendo perdido. E a nossa situação hoje não está diferente do povo de Israel daquela época. O que nós temos vivido hoje não é diferente do que o povo viveu naquela época. As famílias estão se perdendo. Os casamentos estão sendo destruídos. As crianças estão sendo bombardeadas. Os nossos jovens estão sendo também bombardeados. Os nossos jovens estão sendo exterminados por tanta mensagem, por tanta ideologia, por tanta coisa que tem afetado a vida dos nossos jovens. E isso está afetando de uma forma assustadora as nossas famílias. Mas como que isso começa? Não começa lá fora. Não começa na rua. A morte entra, a maldição entra, a destruição entra por uma janela na nossa casa. Entra e gera destruição na nossa casa. E a partir da casa, destrói toda uma sociedade. Como nós temos visto, nós há pouco tempo, nós fizemos uma celebração de gratidão a Deus por 25 anos de casados, eu e o Arthur. E eu ouvi de algumas pessoas falando assim, nossa, a gente não vê mais isso hoje. Nossa, que legal, 25 anos de casado. Hoje se comemorar isso é raridade. Por quê? Casamento se tornou banal. Fidelidade se tornou banal. Viver uma vida estruturada como família, a gente não tem visto isso mais, porque as famílias estão se perdendo. Mas da mesma forma que naquela época Deus levantou o profeta Jeremias para dar uma sacudida naquele povo e abrir os olhos, porque Deus desejava restaurar aquele povo. Quando Deus falou, a morte está subindo e está entrando
nas casas, está destruindo as famílias. Deus não falou, não foi para acusar aquele povo, mas foi para que o povo abrisse os olhos. E o Senhor quer que nós também, o Senhor quer abrir os nossos olhos para o que nós temos perdido, o que está se perdendo dentro da nossa casa, nas nossas famílias. Da mesma forma que o Senhor desejava restaurar o povo de Israel, Ele deseja restaurar a minha casa, a sua casa, a nossa família, da mesma maneira. E a gente vê lá em Malaquias, olha para vocês verem, Malaquias é o último capítulo, é o último livro do Velho Testamento, tá? Vou até abrir aqui. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. No último livro do Velho Testamento, no último capítulo de Malaquias, no último versículo, Deus nos dá uma mensagem. Isso aqui é como, sabe quando você vai se despedir de uma pessoa que você vai ficar muito tempo sem ver essa pessoa? Aí você vai despedir ali daquela pessoa, o que você faz? Tchau? Não. Ali naquele momento, você fala, olha, cuidado, olha, e você dá uma mensagem para aquela pessoa, não é assim? Deus, depois de Malaquias, Ele fica 400 anos em silêncio, até a vinda de Jesus. Então, Deus sabia que Ele ia ter que ficar em silêncio. E aí Ele traz uma mensagem através do profeta Malaquias. E Ele diz o seguinte: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se convertam ao coração dos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa foi a última mensagem antes do silêncio de Deus, dos 400 anos e antes de Jesus. O que é que Deus estava falando? Olha, eu quero restaurar famílias. Tudo começou com uma família e tudo vai terminar com uma família. Tudo começou em Adão e Eva e tudo vai terminar com as bodas do Cordeiro, com a noiva, com a igreja. Tudo começou e termina com a família. E Deus aqui, nesse momento, Ele traz uma mensagem: eu quero restaurar as famílias, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Ele fala, eu enviarei o profeta Elias. Aqui o Senhor está falando, é do próprio Jesus. Ele está dizendo, eu vou enviar alguém que através desse, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Como eu disse, tudo começa pela família. Por isso, se nós queremos ver um mundo melhor, e eu creio que essa é a vontade de todos nós, de viver num mundo melhor, sem tanta destruição, sem tanta maldade, nós temos que começar pela nossa casa. A maldição não começa lá fora. A destruição não começa lá fora. Ela começa dentro da nossa casa. E por isso nós precisamos ter lares estruturados, famílias estruturadas, casamentos estruturados. O casamento, gente, é como se fosse um cadeado que protege a casa, a família e os filhos. O casamento é esse cadeado que protege a estabilidade no relacionamento conjugal, a proteção para os filhos. O contrário também é verdadeiro, né? A instabilidade, as brigas, os conflitos no casamento vai respingar nos filhos. Isso é óbvio, todo mundo sabe, né? E o que acontece? Quando o inimigo quer destruir, quando a morte quer entrar, aqui da morte está falando da ação maligna sobre as nossas casas. Quando o inimigo quer entrar, o que é que ele faz? Ele arrebenta o cadeado, gente. Ele arrebenta o cadeado que fica facinho dele entrar. Quando um ladrão quer entrar na nossa casa, o que é que ele faz? Ele arrebenta o cadeado do portão, não é isso? E quando ele arrebenta o cadeado, ele está interessado no cadeado? Não, ele está interessado no que está dentro da casa. E é isso que o inimigo faz. O casamento é o cadeado que protege. Então o que é que ele faz? Ele arrebenta o cadeado.
Porque está fácil dele atingir o alvo dele. E qual é o maior alvo de Satanás? Qual é o maior alvo do nosso inimigo? Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens. É onde ele quer atacar, é onde ele deseja atacar. Sabe por quê? Porque quando ele ataca uma criança, e ele desvirtua a mente dessa criança, e ele contamina a mente dessa criança, não é uma criança que ele está afetando, é uma geração que ele está afetando. Nosso Deus é um Deus geracional. Lá em Êxodo, a palavra de Deus fala, lá em Êxodo 20, que Deus, ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o obedecem. A bênção, ela se estende de geração em geração, até 1000 gerações daqueles que obedecem ao Senhor. Então, nosso Deus é um Deus geracional. Se há obediência na minha casa, vai haver bênção. E essa bênção não para em mim. Essa bênção, ela é geracional. Ela vai passar para os meus filhos e para os meus netos e assim sucessivamente. Esses dias agora, essa semana, eu tenho um grupo da minha família assim, dos meus familiares lá da Bahia, que são o pessoal mais velho, né? As tias, as primas da minha mãe, o pessoal assim mais velho. E nós, a minha geração, está participando desse grupo também. Nós estamos nesse grupo. Essa semana agora passada, elas começaram a conversar e a postar as fotos antigas. E elas começaram a postar as fotos da igreja, as fotos delas ali cantando na igreja, no coralzinho da igreja. E as fotos dos meus avós, dos meus tios avós. E contando as histórias da igreja, como foi fundada a igreja. E aquilo, quando eu comecei a ver aquelas mensagens, eu comecei a chorar. Chorar de gratidão a Deus. Eu falei, Deus, obrigada, porque o Senhor me colocou numa família que me deu a oportunidade de te conhecer. Um dia, o meu bisavô, no interiorzinho da Bahia, conheceu Jesus. E o meu bisavô ensinou ao meu avô o evangelho. Ensinou ao meu avô a amar Jesus. Meu avô casou com a minha avó, uma mulher que amava Jesus. Eles ensinaram a minha mãe a amar Jesus. A minha mãe me ensinou a amar Jesus. Nós temos ensinado aos nossos filhos a amar Jesus. Eu sei que os nossos filhos vão ensinar os nossos netos a amar Jesus. O nosso Deus é um Deus geracional. E o diabo sabe disso. Ele sabe. E como ele sabe, ele vai tentar agir uma vida, só uma, que ele destruir. Ele destrói uma geração. Naquele dia que o meu bisavô aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, Deus não estava olhando só para o meu bisavô. Deus estava olhando para mim. Deus estava olhando para os meus filhos, para os meus netos e aqueles que ainda hão de vir. É assim que acontece no mundo espiritual. E o diabo, ele vai tentar atacar a vida dos nossos filhos, porque ele quer destruir as famílias, ele quer destruir o bem mais precioso do Senhor, que somos nós. E o alvo maior dele são os nossos filhos, né? Como eu disse, Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que obedecem. Mas lá no texto de Êxodo 20 também diz que a maldição, ela vem até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor, daqueles que vivem fora da vontade de Deus. Isso é muito sério. E, gente, não há lugar melhor para a gente conhecer e para a gente saber como é que está nosso relacionamento. O maior termômetro para saber como é que está nosso relacionamento com Deus é dentro de casa. Sabe por quê? Dentro de casa não tem como você fingir. Dentro de casa não tem jeito de pôr máscara de crente, levantar as mãos e adorar o Senhor.
todo mundo olhar e achar que você é o máximo espiritual. Dentro de casa não tem jeito. Dentro de casa não tem filtro de Instagram, não tem textão bonito de crente, santo. Instagram você pode, qualquer um pode dar um de santo. Mas dentro de casa não. Dentro de casa não tem como fingir. Dentro de casa, gente, é vida real. É vida real. A gente conhece quem nasceu de novo, é a gente olhando para os relacionamentos dentro de casa. Como você age, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata seus filhos. É a forma como nós agimos dentro de casa que vai revelar se realmente nós nascemos de novo ou não. E as nossas atitudes é que vão definir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como nós agimos, é que vão definir se a gente vai abrir as janelas espirituais para Jesus ou para o diabo dentro da nossa casa. Porque o texto de Jeremias fala, a morte, a destruição, ela sobe, ela entra pela janela e ela gera destruição. A gente tem que estar olhando para ver se a gente não está deixando a janela aberta na nossa casa. Se a gente está deixando a janela aberta para Jesus entrar, amém, beleza, joia. Mas se é o inimigo que está entrando, arrebentando o cadeado, ele vai afetar a vida da nossa família, dos nossos filhos. Então a gente tem que olhar quais janelas que nós temos deixado abertas. E a gente tem que olhar quais altares nós temos erguido dentro da nossa casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Altar, gente, fala de trono. Trono fala de rei. Rei fala de governo. Quem tem governado a sua casa? Quem tem governado a sua família? Quem tem governado a sua mente? Qual o altar que você tem erguido na sua casa? Será que é o altar da televisão? Será que é o altar da internet? Será que é o altar da pornografia? Qual o altar que tem sido erguido na sua casa? Será que é o altar de vários deuses, dos deuses do seu coração? Das suas vontades, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu penso assim? Muitas vezes quando a gente fala de altar a outros deuses, as pessoas pensam logo numa imagem, e não é imagem. Imagem é muito pequeno diante de tantos altares, há tantos deuses que nós temos erguido dentro da nossa casa, no nosso coração. A gente tem visto pessoas colocando a sua vontade acima de todas as coisas. Esses são altares que roubam o altar de Deus na nossa casa. E nós precisamos erguer altares ao Senhor. Nós precisamos erguer o altar, restaurar o altar de Deus na nossa casa. No texto de Jeremias, quando a morte entrou pela janela, não havia nada, nenhuma proteção, nada que pudesse impedir que aquela destruição, que aquela maldição entrasse na casa, no palácio. Não havia nada que pudesse proteger. A gente vê num texto de Êxodo, capítulo 12, depois você pode anotar, se você quiser você lê. Êxodo capítulo 12, quando Deus ele envia as pragas para tentar libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Israel, o Faraó com o coração duro, não libertava. E por fim, Deus fala, eu vou enviar a praga da morte dos primogênitos. A destruição vai varrer essa cidade. E vai destruir todo o primogênito da cidade. Aí sabe o que Deus fala? Matem um cordeiro. Derramem o sangue do cordeiro e vocês vão marcar as portas das casas de vocês com o sangue do cordeiro. E a porta que tiver selada, a destruição não vai entrar. A porta que tiver o sangue do cordeiro, a maldição não vai entrar. Isso já era algo profético para aquilo que Deus iria fazer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi o Cordeiro de Deus que foi morto. E o sangue de Jesus na nossa vida, na nossa casa, sela a nossa vida, para que a maldição não entre e não destrua a nossa família. O sangue de Jesus, e quando nós dizemos o sangue de Jesus, é a presença do próprio Jesus na nossa casa. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor dentro da nossa casa, para que Ele seja o Senhor, para que Ele seja acima de todas as coisas dentro da nossa família. E Deus, Ele não... Deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo aqui. Vocês sabiam que Deus não nos dá um casamento abençoado? Deus não nos dá um casamento abençoado. Deus não nos dá filhos abençoados. Não. Deus não nos dá uma família abençoada. Deus já nos deu Jesus. E nele todas as coisas acontecem. O que nós precisamos é de Jesus. As pessoas estão preocupadas demais em ter uma família abençoada, em ter uma casa abençoada, mas não querem Jesus. Tudo acontece por meio dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todas as coisas acontecem através de Jesus em nós. Se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor da sua casa, você vai experimentar a transformação na sua casa. Eu não estou anulando aqui atitudes que a gente precisa ter para gerar uma transformação dentro do nosso lar. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos ensina como o esposo deve agir, como a esposa deve agir, como os filhos devem agir. Mas de que adianta eu chegar aqui e te passar uma lista daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a palavra de Deus, se você não conhece o Deus da palavra? De que adianta? De que adianta eu te ensinar a postura de marido diante dessa palavra, se você não conhece Jesus? As coisas acontecem através dele em nós. E o nosso Deus não é um Deus de morte. Ele é um Deus de vida, Ele é um Deus de salvação, Ele é um Deus de libertação. A grande dádiva de Deus para nós não é uma família abençoada. A grande dádiva é Jesus. Ele já nos deu Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você. O sangue dele foi derramado por mim e por você. E há um poder tremendo nesse sangue. Há um poder tremendo quando nós nos sujeitamos a Jesus como Senhor. Há um poder de transformação na nossa vida, na nossa casa, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente em Jesus uma mulher consegue ser submissa ao seu marido. Somente em Jesus um marido vai amar a esposa, um amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Somente em Jesus filhos honrarão pai e mãe. É só se Jesus se fizer presente. A palavra de Deus em Salmo 127 diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Em vão, não há, gente, não tem nenhum esforço humano, nenhuma tática de sabedoria humana que possa gerar uma transformação genuína, se não for Jesus na nossa casa, na nossa família. Só Ele que pode nos dar uma família abençoada, se nós reconhecermos Ele como Senhor. Porque o texto de Jeremias diz o seguinte: aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A questão não é só conhecer Jesus, porque conhecer até os demônios conhecem, né? Sabem quem é Jesus. Mas é conhecer e reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas.
Nós temos que conhecer Jesus e nos sujeitarmos ao governo dele. É deixar que ele governe a nossa casa. É deixar que ele seja o centro da nossa casa. A gente precisa selar a nossa casa com o sangue de Jesus. Selar as portas, selar as janelas, selar o nosso casamento, selar nossos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. A gente precisa selar a nossa família com o sangue de Jesus, com a presença de Jesus na nossa casa. Jesus é a terceira dobra do cordão. Jesus, ele é a liga que une os relacionamentos familiares. Jesus, ele é aquele que vai converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Quem faz isso, gente? É só Jesus. Então, se você quer mesmo viver o melhor de Deus para a sua casa, para a sua família, comece conhecendo mais Jesus e reconhecendo ele como Senhor da sua casa. Levantando um altar a ele na sua casa, no seu coração. Às vezes, as pessoas até conhecem muito da Bíblia, dos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre família. A mulher tem que ser submissa, o marido tem que amar a esposa e tal. Mas se não houver uma transformação genuína no coração, isso vai ser só uma mudança de hábitos aqui e ali, mas vai ser algo superficial. Não é uma transformação genuína. Então comece por conhecer mais Jesus. Abrir o seu coração, abrir a sua casa para ele. E para isso eu quero te desafiar a algumas coisas. Tenha um tempo com ele todos os dias. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para falar com ele. E quando eu digo um tempo, não é enquanto você está varrendo uma casa, você está conversando com Jesus, você está dirigindo para ir para o trabalho. Ah, não, eu converso com Deus o tempo todo. Não. Você vai parar, como diz Mateus 6. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto, ele te recompensará. Você vai desfrutar desse momento íntimo. Você vai receber a recompensa. A recompensa é sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você vai experimentar algo glorioso na sua casa. Quando você parar e conversar com ele todos os dias. Leia a Bíblia. A Bíblia vai gerar fé em seu coração. A Bíblia vai te fortalecer a viver os princípios da palavra no seu casamento, tá? Outra coisa que é importante demais, faça um culto doméstico. Se você não consegue fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez por semana, junte com a sua família e faça um culto doméstico. Se você disser assim, você não sabe, meu marido não aceita nem que eu fale de Jesus em casa, minha esposa não aceita, tem problema não, faça com seus filhos. Deixa eu te contar uma história. O meu pai não conhecia Jesus. E a minha mãe teve muita dificuldade para nos levar para a igreja quando nós éramos crianças, porque meu pai não aceitava muito que ela nos levasse para a igreja. Ela encontrava uma resistência do meu pai. Mas sabe o que minha mãe fazia? Ela reunia a gente. Eu lembro de eu pequenininha. E ela reunia a gente. Eu não lembro se era todos os dias, mas eu lembro disso com muita frequência. Que ela fazia isso com muita frequência. E ela contava as histórias bíblicas para nós. Ela nos ensinava a palavra. E ela, além de contar a história, ela cantava as musiquinhas da igreja para nós. Quem é da minha geração aí, lembra das musiquinhas. Eu vou crescer, eu vou... Quem lembra? Quem conhece? Sou uma florzinha de Jesus. Eu cresci ouvindo isso, sabe onde? Dentro da minha casa. No quarto com a minha mãe. Ela nos ensinou a orar. Esse ensino da minha mãe ali dentro do quarto gerou em nós amor pelo Senhor, temor pelo Senhor. Eu cresci com isso. E outra coisa que minha mãe sempre nos ensinou, ela falava, quando a gente era criança, muito pequeno, ela orava com a gente. A gente foi crescendo e ela ficava falando, vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia. A gente ia dormir e ela chegava no quarto e falava, vocês já oraram? Vocês não dormem sem orar, não.
A gente ia fazer prova, era semana de prova, e ela falava: não faz a prova sem orar. Antes de fazer qualquer coisa na prova, vocês oram, vocês pedem a Deus sabedoria. Então eu ouvi isso, ó. A palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar na mente dos nossos filhos, e minha mãe inculcou. Minha mãe inculcou isso. Vocês têm que orar, vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia. Primeiro ela nos ensinou, depois ela frisava isso, a importância disso. Isso gerou temor, isso gerou amor, isso gerou dependência em Deus, na minha vida. Tanto que eu, grande, já velha, ia fazer uma prova na faculdade, moçona. Eu pegava a prova na faculdade, eu abaixava a cabeça e falava: Deus, me dá sabedoria. Eu não fazia uma prova sem orar, sem pedir direção a Deus. Porque minha mãe me ensinou. Então ensinem os seus filhos. Pai, mãe, vocês que têm filhos pequenos, vocês que têm netos, vocês têm a oportunidade de formar alguém que pode ser um libertador daqui a alguns anos. A história de Moisés, Joquebede, com aquele bebê, o faraó tinha mandado matar todos os bebês. E Joquebede pega aquele bebê e coloca num cesto e joga no rio Nilo e fala com Miriam: ó, segue, vê onde é que ele vai parar. E Deus leva o cesto aos pés da filha de Faraó. E a filha de Faraó pega e ela entende que aquilo era um presente dos deuses. E aí ela pega, mas ela fala: quem vai cuidar dessa criança? Eu não posso amamentar e tudo. Aí Miriam fala assim: eu sei de uma mulher hebreia que pode amamentar e cuidar dele. Aí a filha de Faraó fala: então leva para casa dela. Ela vai cuidar dele só até ele chegar numa certa idade, depois vocês vão me devolver. Sabe o que aconteceu? Moisés, segundo a história, os historiadores, Moisés não ficou mais do que até os 5, 6 anos na casa de Joquebede. E depois ele foi para a casa de Faraó. Aquele tempo em que Moisés ficou na casa da mãe dele, de Joquebede, Joquebede aproveitou aquele momento para imprimir no coração de Moisés quem ele era. Imprimiu os princípios de Deus no coração de Moisés. E Moisés foi para a casa de Faraó. E mesmo depois, quando Moisés estava na casa de Faraó, ele nunca se esqueceu de onde ele veio. Ele nunca se esqueceu do Deus, que era o Deus do povo dele. Quem era o Deus dele? Gente, vocês têm a oportunidade. Moisés se tornou libertador do povo de Israel. Você talvez esteja com uma criança na sua casa que pode ser alguém que vai ser um grande pregador, um grande missionário. Mas depende do que você vai fazer hoje na vida dos seus filhos. Então ensine os seus filhos a palavra, ensine os seus netos, abra a palavra dentro da sua casa, pregue o evangelho, ensine os seus filhos a amar o Senhor. A palavra diz que ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando velho, não se desviará dele. Então não perca a oportunidade de ensinar a sua criança, tá? Os maiores responsáveis por isso não é a igreja. A igreja é só uma parceira na vida do seu filho. Você, pai e mãe, são os responsáveis de ensinar o seu filho o caminho que deve andar. E mesmo quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dele. E como que vocês vão ensinar? Primeiro lugar, exemplo. Não queira que seu filho ame Jesus se você não ama. Não queira que seu filho ore se você não ora. Não cobre do seu filho ler a Bíblia e conhecer a Deus se você não está disposto a isso. Quando nós restauramos o altar de Deus dentro da nossa casa, nós damos o lugar, o trono, e dizemos: Tu és o Senhor da nossa casa. Outros altares começam a ser erguidos. E nós precisamos restaurar mais 2 altares. Eu vou falar bem rápido, porque o tempo está corrido. 2 altares dentro da nossa casa. O altar da mesa e o altar da comunhão com o corpo de Cristo. O altar da mesa, as famílias não sentam mais à mesa. As famílias não tiram mais tempo para estar juntos, para sentar à mesa e fazer uma refeição junto. É cada um para o seu mundo, para o seu canto. E nós precisamos restaurar isso dentro da nossa casa. Quando nós nos reunimos como família, nós erguemos um altar ao Senhor.
Há um tempo atrás eu preguei sobre isso. E eu creio que talvez algumas famílias que não viviam essa realidade passaram a viver e têm desfrutado de um tempo precioso. Mas algumas pessoas talvez se empolgaram no início. Vamos fazer e tal, vamos sentar à mesa para a gente fazer as refeições e tudo. Mas aí depois foi se perdendo. E hoje está cada um no seu quarto, comendo no seu quarto, na frente da televisão. O altar que tem sido levantado é da internet, da Netflix, do joguinho de videogame e tudo mais. Nós precisamos restaurar o altar da mesa da nossa casa. Isso não se trata meramente de uma mudança de comportamento. Isso se trata de uma mudança de valores. A palavra de Deus fala: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tesouro, gente, fala de algo de valor. Se você não der valor a sentar à mesa com a sua família, você vai fazer isso uma semana, 15 dias, um mês. Depois, se você não ver isso como um valor na sua casa, isso vai se perder. Isso é mudança de valores. E nós precisamos mudar isso dentro da nossa casa. E nós precisamos também, eu quero lançar um desafio para você. Faça pelo menos uma refeição ao dia com a sua família. Depende da sua realidade. Às vezes você não consegue o café da manhã, almoça junto. Não consegue o almoço, janta junto. Mas senta, arruma a mesa, senta todo mundo, desliga celular, desliga a televisão, olho no olho, tempo de conversar, tempo de ensinar, tempo de aprender, tempo de expressar amor ali. Que oportunidade que Deus nos dá de à mesa a gente ensinar aos nossos filhos. E como as famílias têm perdido isso. Restaure isso na sua casa. E nós precisamos restaurar também a comunhão com o corpo de Cristo. A família, gente, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Aqui é o corpo. Tem como, gente, eu viver, meu braço sobreviver longe do meu corpo? Tem jeito? Se eu cortar meu braço, o que vai acontecer depois de um tempo? Meu braço vai apodrecer. Porque ele vai estar longe, não vai estar ali ligado, recebendo o sangue que vai correr. Então, nós não podemos viver longe do corpo. Deixa eu te falar, é extremamente importante para a formação espiritual do seu filho, você que tem filhos pequenos, é extremamente importante que você traga os seus filhos para a igreja. Seus filhos cresçam se sentindo parte desse corpo. Seus filhos cresçam com esse senso de identidade, que eles têm uma família em Cristo. Os meus filhos cresceram e era carrinho, e era sacola, e era biscoito, e era brinquedo, e era giz de cera e lápis de cor. E eu ficava lá no fundo e o povo falava assim: mas para que ir para a igreja assim? Você nem consegue ouvir a palavra. Não tem problema não, eu vou. Nem que eu não ouça nada, mas eu estou lá com meus filhos. E eu ia e eu ficava no fundo da igreja, sacudindo menino, sacudindo, e para ver se quietava, se não chorava, mas eu não deixava de vir. Eu não deixava. Não deixe de vir à igreja. Traga seus filhos para a igreja. Nós temos o CCT Kids, que tem sido bênção na vida das crianças. Volta e meia eu fico com a turminha de 9 a 11 anos. E como eles têm crescido em Deus. Como a gente vê as professoras ali com tanto empenho, com tanta dedicação, com tanto zelo para ensinar essas crianças. Eles vão receber isso de nós dentro de casa e chega aqui, a igreja reforça o que tem sido aprendido em casa. Gente, nós não podemos deixar que os nossos filhos cresçam longe do corpo, tá? Então participe dos cultos, participe de uma célula. A célula vai te fortalecer como pessoa, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual. Você vai crescer numa célula, você vai aprender ali numa célula, para que você tenha uma base para você passar para os seus filhos. Você precisa aprender para ter o que ensinar. Então, a célula é um lugar de aprendizado. E nós temos também aqui as mães intercessoras.
Mães intercessoras, toda sexta-feira às 18 horas, um grupo de mulheres se reúnem aqui para orar pelos seus filhos. Você diz, mas eu não tenho problema com os meus filhos. Não tem problema não, você vem para orar pelos seus e pelos filhos das irmãs que estão passando por problema. Seja suporte. Mas venham, nós temos um trabalho. Às vezes você está passando por tanta luta com seus filhos e nós temos a oportunidade de vir aqui e orar. É um grupo de mulheres que se reúnem toda sexta-feira para orar pelos seus filhos. Então venham para as mães intercessoras. Isso, participar dos cultos, participar de uma célula, participar das mães intercessoras, todas as programações da igreja, vocês como família aqui, isso vai fortalecê-los no Senhor. E o texto de Jeremias, para encerrar, o texto de Jeremias diz o seguinte: eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de graça, mas Ele também é um Deus de justiça e de juízo. Então, não espere colher bons frutos na sua casa se você tem lançado sementes ruins. Não espere vida e bênção na sua casa se você não está conhecendo o autor da vida e se você não tem deixado que Ele seja o Senhor da sua casa. Deus, Ele é um Deus de justiça. Queria pedir o pessoal do louvor para vir aqui. Eu quero te desafiar, lançar alguns desafios para você nessa semana. Eu quero que você tire um tempo, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus que está em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu quero que nessa semana você esteja tirando um tempo para orar especificamente pela sua família. Talvez você tenha pessoas dentro da sua casa que ainda não conhecem Jesus. Então, estabeleça pela fé, declare pela fé que o inimigo não vai ter autoridade sobre a sua casa mais. Declare isso pela fé. Então você vai orar a semana toda pela sua família. E você vai tirar um tempo essa semana, que Deus vai te dar direção e sabedoria. E você vai reunir os da sua casa para orar com eles, tá? Um dia só. Um dia. Você vai reunir a sua família. Talvez você já aproveita, porque eu quero te desafiar a fazer uma programação especial na sua casa essa semana. Faz um jantarzinho diferente. Sai para comer uma pizza. Vai assistir um filme comendo uma pipoca. Mas façam algo diferente em família. E aproveite esse tempo. E ore com a sua família. Você vai orar pela sua família. E você vai orar com a sua família. Tá? E eu quero também te desafiar como eu falei, fazer as refeições juntas, né? Pelo menos uma refeição junta durante essa semana e para o resto da sua vida. E também, eu queria te desafiar a tirar um dia na semana para você jejuar nesse dia, buscando a glória do Senhor, atraindo a glória do Senhor para sua casa, para sua família. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você pode ficar de pé. Hoje é o dia de ceia. É o dia que nós relembramos o sacrifício de Jesus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz e derramar o sangue dele. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. E o sangue de Jesus, ele pode selar as nossas vidas. Ele pode ser a barreira de proteção dentro da nossa casa. Porque a morte, a destruição, ela vai tentar. Ela vai tentar subir e entrar pelas janelas da nossa casa, pelas portas. Ela vai tentar destruir o cadeado, arrebentar o casamento. Ela vai tentar sobre a vida dos nossos filhos. Mas um dia, por amor a mim e a você,
o sangue de Jesus foi derramado na cruz, por mim e por você, para que hoje nós tenhamos esse sangue sobre nós, que nos protege, que protege a nossa casa, que protege a nossa família. O pessoal vai ficar aqui na frente. Primeiro, essa primeira fileira aqui vai vir à frente, vai pegar os elementos da ceia, e depois o pessoal vai para o meio da igreja e a fileira de trás vai recolher, vai pegar os elementos da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Lá em 1 Coríntios 11 diz: examine-se a si mesmo. Não somos nós que vamos examinar a sua vida, é você que vai se examinar. Você vai ver, será que você tem realmente se colocado à disposição do Senhor? Você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Você quer Jesus? Se você quer Jesus, sinta-se livre para participar desse momento, tá? Nós não vamos examinar a sua vida e avaliar a sua vida. É você e Deus. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão e, tendo dado graças, ele disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tudo que Jesus fez foi por amor a nós. Tudo começa na família e tudo vai terminar na família. Eu quero que você venha à frente e que você pegue os elementos da ceia. Mas quando você voltar para o seu lugar, você vai procurar alguém da sua família. E você vai dar a mão a alguém da sua família, da sua casa. Se você estiver sozinho aqui, eu quero que você faça isso pela fé. Você visualize pela fé a sua família aqui. Vem à frente, pode vir. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
vamos declarar. Pegue na mão de alguém da sua família. Abrace essa pessoa. Nós vamos declarar nessa noite que ao comer do pão e ao beber do cálice, o corpo e o sangue de Cristo será sobre a nossa casa, será sobre a nossa família. Nós vamos declarar que esse sangue vertido na cruz é o sangue que está sendo passado hoje na nossa casa, na nossa família. É o sangue que nos dará proteção. É o sangue que vai gerar transformação na nossa casa. Você vai agora abraçar a pessoa da sua casa. Eu tenho dificuldade para abrir. Se você conseguir, vamos declarar pela fé, que Jesus não morreu em vão. Ele veio para restaurar tudo que foi perdido lá no Éden. E a restauração começa dentro da nossa casa. A restauração começa nas famílias. E Ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Coma do pão e beba do cálice e declare pela fé que a sua família pertence ao Senhor Jesus e que o governo, o senhorio da sua casa é de Jesus. Nessa noite não seja meramente algo de um costume da sua vida cristã, mas que seja um ato de fé, declarando Jesus como Senhor da sua casa, declarando a Jesus: Jesus, obrigada pelo teu sangue. E nessa noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós como família nos rendemos a Ti. Nós te damos liberdade de agir na nossa casa, da nossa família. Nós queremos erguer um altar ao Senhor dentro da nossa casa, para que o Senhor seja aquele que governe, para que o Senhor seja aquele que direcione as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Senhor, nós queremos que o Senhor seja o Rei, o único Senhor na nossa casa. Nós nos rendemos a Ti como família, Senhor. Nos direciona, Pai, a restaurar todas as coisas que têm sido perdido. Não permita, Pai, que o Senhor venha com Teu sangue selar cada família aqui, Senhor. Que o Senhor derrame do Teu sangue, gerando proteção sobre a nossa casa. Que o Teu sangue, que é aquele que lava, que purifica, que transforma, que Ele venha sobre as nossas famílias, Senhor, sobre as nossas casas, Pai. Que isso gere transformação, que isso gere dependência, que isso gere amor ao Senhor e temor ao Senhor em cada coração. Senhor, eu te entrego agora cada família aqui representada. Senhor, aqueles que têm estado desanimados, Pai. Muitos que têm visto a destruição entrando em seus lares, Pai. Muitas famílias que estão sendo abaladas, Pai. Nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus que o inimigo não tem mais poder
poder. O inimigo não tem mais direito sobre essas famílias, que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Jesus, tu és o Senhor da nossa casa. Somente o Senhor, somente ao Senhor nós erguemos um altar. Que todos os altares aos deuses do nosso coração, a todas as coisas que têm tomado conta do nosso coração, que esses altares sejam derrubados nessa noite, em nome de Jesus. Que o altar ao Senhor seja o centro da nossa casa, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. A palavra de Deus diz em Isaías 61:9 que os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre todos os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Tem uma outra versão que diz que todos quando os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que isso seja uma verdade na sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor seja o Senhor da sua vida e da sua família. Amém? Que a graça, o amor e o ensino do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Que essa graça transformadora, que esse amor que nos envolve, que nos fortalece, que nos protege, e que essa direção do Espírito Santo nos envolva tanto na vida pessoal quanto na vida familiar, e nos fortaleça para prosseguir como família, até que sejamos reconhecidos como família bendita do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que você dê um forte aplauso ao Senhor e que você viva essa verdade na sua casa.